Olá, eu sou a Bárbara, professora de Química e faço parte do projeto Super Enem. Hoje nós vamos estudar no módulo 1 as características e propriedades mais básicas do carbono, os conceitos fundamentais de química orgânica, as propriedades do átomo de carbono e vamos ver um pouco também sobre as características, classificações e os tipos, formas de representações das cadeias carbônicas. Primeiramente, o que a química orgânica estuda? A química orgânica estuda os compostos de carbono, os compostos que apresentam cadeia carbônica. E por que esse ramo da química é tão importante? Bom, as substâncias orgânicas, elas representam cerca de 90% de todos os compostos atualmente conhecidos. Essas substâncias estão presentes de forma predominante nos seres vivos e são utilizadas na nossa alimentação, nas indústrias de cosméticos, na indústria farmacêutica, nas indústrias de alimentos. Então, os compostos orgânicos constituem um campo de estudo muito importante para a ciência, para a nossa vida em sociedade como conhecemos. Então, vejamos aqui alguns exemplos de substâncias pertencentes ao campo de estudo da química orgânica. O etanol, ou álcool etílico, é utilizado como combustível, é utilizado como antisséptico, é utilizado em várias situações do nosso dia a dia. Quem não conhece o álcool etílico, que foi tão utilizado na pandemia, bem conhecido como álcool em gel. A sacarose, o açúcar de mesa, é utilizado no preparo de vários tipos de pratos, de vários tipos de receita, é utilizado de forma bem longínqua na nossa alimentação. O vinagre tem como principal componente o ácido acético. Também é um exemplo de substância orgânica utilizada na nossa alimentação, muito presente no nosso dia a dia. Os remédios, o teflon, vários tipos de tecido sintético são formados por substâncias pertencentes à química orgânica. Bom, mas quando surgiu a química orgânica? No século XVIII, na Suécia, um químico chamado Carl Wilhelm Scheele conseguiu isolar de alguns produtos naturais, da uva, do limão e do leite, algumas substâncias orgânicas, conseguiu isolar e caracterizar e já percebeu que essas substâncias apresentavam em sua estrutura uma particularidade muito importante quando comparada com outras substâncias retiradas da natureza. Todas elas apresentavam cadeias carbônicas. O ácido tartárico, o ácido cítrico e o ácido láctico foram as substâncias extraídas por Carl Scheele nessa ocasião. Bom, com base nessa descoberta de Carl Scheele, Torbern Bergman, na Suécia, ele disse que os compostos orgânicos, e aí essa palavra vem de organismo, seriam aqueles oriundos dos seres vivos. E vejam só, todas essas substâncias isoladas por Scheele, elas tinham essas características, essa particularidade de vários átomos de carbono ligados uns aos outros. Então, Bergman disse isso, compostos orgânicos seriam aqueles oriundos dos seres vivos, já que na matéria inanimada não eram encontradas essas substâncias com cadeias carbônicas. Lavoisier corroborou através de experimento a afirmação de Bergman. Bom, com todas essas descobertas e com todas essas afirmações, Berzelius, em 1807, propôs a chamada teoria da força vital. Basicamente, essa teoria dizia que apenas os seres vivos possuíam uma força, a força vital, capaz de sintetizar essas substâncias com essas cadeias de carbono, essas substâncias que foram chamadas de substâncias orgânicas. Segundo Berzelius, seria impossível sintetizar em laboratório substâncias com essas características, já que elas dependiam fundamentalmente da tal força vital que ele acreditava existir. Porém, alguns anos depois, em 1828, na Alemanha, Wöhler conseguiu sintetizar acidentalmente no laboratório a ureia, uma substância orgânica presente nos seres vivos, a partir de uma substância inorgânica, uma substância encontrada na matéria não viva, o cianato de amônio. O simples aquecimento do cianato de amônio deu origem à ureia, uma substância encontrada nos seres vivos resultante do metabolismo dos aminoácidos. Bom, com Wöhler, com essa descoberta de Wöhler, a teoria da força vital começava a cair, começava a perder a credibilidade. Alguns anos depois, Kekulé
enunciou algumas propriedades muito importantes do átomo de carbono e corroborou a ideia que o Woolley tinha plantado, certo? De que as substâncias orgânicas seriam aquelas formadas por cadeias carbônicas e não necessariamente substâncias produzidas em seres vivos. Pois bem, Kekulé estudou de forma profunda o átomo de carbono, suas características e suas propriedades, que explicam a formação das cadeias de maneira tão estável. Por isso, Kekulé é considerado o pai da química orgânica e definiu a química orgânica como a parte da química que estuda os compostos de carbono. Bom, o átomo de carbono. O átomo de carbono é o elemento central dessa parte da química. Ele apresenta propriedades bem particulares em relação aos outros elementos, que confere às suas cadeias uma estabilidade incrível, como nenhum outro elemento da tabela periódica é capaz de apresentar. Como eu já falei, Kekulé estudou profundamente o carbono, suas propriedades e suas cadeias, e enunciou 4 postulados. Vamos ver agora cada um deles? O primeiro postulado de Kekulé diz que o carbono é tetravalente, ou seja, o carbono é capaz de fazer 4 ligações idênticas e estáveis. Bom, isso a gente já sabe da tabela periódica. O átomo de carbono é um semimetal, ocupa a família 4A, possui 4 elétrons na camada de valência. E com esses 4 elétrons, ele é capaz de estabelecer 4 ligações covalentes, iguais e estáveis. Essas 4 ligações covalentes podem se dar com outros elementos químicos e também com outros átomos de carbono. Aqui só mostrando na tabela periódica a localização do átomo de carbono, aqui na coluna 14, que corresponde à família 4A. O átomo de carbono, família 4A, um semimetal. Bom, essas 4 ligações do carbono, elas são iguais entre si, mas isso se deve a uma característica do átomo do carbono, na verdade, a uma característica de seus elétrons da camada de valência. Se nós formos fazer a distribuição eletrônica do átomo de carbono, 1s2, 2s2, 2p2, vamos perceber que fica um orbital p não preenchido. Mas o carbono, na natureza, praticamente 100% dele, existe um pequeno percentual que não é, mas quase todo o carbono encontrado na natureza, ele apresenta uma configuração eletrônica diferente dessa. É a configuração eletrônica que nós chamamos de estado excitado do carbono. O que é isso? Bom, a energia ambiente é suficiente para elevar um elétron do nível 2s para o orbital p vazio. Quando isso acontece também uma mistura desses orbitais, chamada hibridização, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Nessa mistura, esses orbitais, eles vão para um mesmo patamar de energia. Observem que aqui, esse patamar de energia está intermediário ao patamar de energia ocupado antes pelos elétrons nos orbitais 2s e 2p. Isso faz com que esse terceiro elétron, que agora está aqui, certo? Permita ao carbono formar 4 ligações covalentes iguais e estáveis. O segundo postulado de Kekulé diz que o carbono pode formar ligações múltiplas. Essas ligações múltiplas são 2 ou 3 ligações do carbono com o mesmo elemento químico, que pode ser um outro elemento químico ou outro átomo de carbono. Tá? Ligações múltiplas são as ligações duplas e as ligações triplas. O terceiro postulado de Kekulé afirma que o carbono liga-se a vários elementos químicos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Estes são os principais elementos químicos aos quais o carbono vai se ligar. O hidrogênio é o principal dele. O hidrogênio, junto com o carbono, é o responsável pela formação das cadeias carbônicas. Oxigênio, nitrogênio e enxofre vão entrar em um menor número, formando as funções oxigenadas, nitrogenadas e sulfuradas, que dão características bem particulares e bem diversificadas aos milhares de compostos orgânicos que existem.
O quarto postulado de Kekulé diz que o carbono forma cadeias. O átomo de carbono tem uma propriedade intrínseca e extraordinária de se ligar a outros átomos. Outros átomos de carbono, de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, formam encadeamentos de tamanhos variados, desde moléculas com até 2 carbonos, com moléculas com até milhares de carbono. Vejam só, os nossos cabelos, a nossa pele, os tecidos que formam os nossos órgãos são formados por gigantescas moléculas formadas por átomos de carbonos, cadeias imensas, com bastantes particularidades e especificidades que formam toda essa variedade de seres vivos que a gente conhece. Bom, são exatamente essas cadeias carbônicas que irão constituir o esqueleto das substâncias orgânicas. Vejamos aqui exemplos de algumas cadeias carbônicas. Essas cadeias são variadas em estrutura e extensão. Aqui nós temos cadeias lineares, cadeias fechadas, cadeias com um átomo diferente do carbono entre os carbonos, como essa daqui, tá? Vejamos só, essa cadeia, por exemplo, ela é uma cadeia aberta. Essa outra, ela é uma cadeia fechada. Essa cadeia apresenta ligação múltipla, que foi um dos postulados de Kekulé que a gente viu. E a gente tem também as cadeias mistas, com uma parte aberta e uma parte fechada, como é o caso dessa última cadeia que a gente está vendo aqui. Bom, a grande versatilidade do átomo de carbono em formar ligações pode ser vista, inclusive, nas suas formas alotrópicas. O carbono, ligado somente a ele mesmo, sem a entrada de nenhum outro elemento químico, nem mesmo hidrogênio, forma um punhado de substâncias diferentes. Aqui, a gente tem imagens, estruturas das formas alotrópicas do carbono no grafite, no diamante, no fulereno, no grafeno. Então, veja só, se o carbono consegue formar uma variedade de formas alotrópicas, que são substâncias simples diferentes, que só contém carbono, imagina o carbono ligado a outros elementos químicos. Bom, vamos agora falar um pouquinho dessas cadeias, suas características e suas propriedades. Primeiramente, a forma de representação dela. Essa primeira forma que nós estamos vendo aqui é a forma mais básica e fundamental, onde a gente mostra com detalhes todas as ligações e todos os átomos que formam a molécula. Nessa segunda representação, nós temos uma representação mais sintética, mais condensada. Veja, aqui eu reuni grupos de átomos em torno de um carbono e representei, por exemplo, como CH3. Um carbono, 3 hidrogênios, CH3. Nessa outra, e o CH3 ele vai aparecer várias vezes aqui, ó. Vejam só, nas extremidades nós vamos ter vários CH3. Olha só outro CH3 aqui, CH3. Vocês já devem ter percebido a essa altura que essas duas substâncias são a mesma coisa. Aqui nós temos duas representações diferentes para a mesma molécula. É uma molécula que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono nessa cadeia principal, mais 7, 8, 9, mais 3 átomos de carbono como ramificações. Inclusive, vamos já explicar um pouquinho o que são ramificações, certo? Bom, aqui embaixo continuam as representações da mesma substância que foi falada aqui em cima. Olha só, nesse terceiro exemplo, nós temos a fórmula estrutural condensada ou em zigue-zague. O terceiro exemplo e o quarto são duas maneiras de representação da fórmula em zigue-zague. A fórmula em zigue-zague, ela representa a cadeia da seguinte maneira. Os átomos de carbono são os vértices, as pontas do zigue-zague. E os hidrogênios estão num número suficiente para completar as 4 ligações. Vamos, por exemplo, observar esse zigue-zague aqui, esse átomo que eu estou pintando aqui de vermelho. É um vértice, é uma ponta, portanto é um átomo de carbono. Esse traço para a direita e esse traço para a esquerda indicam que ele está ligado a 2 outros carbonos. Se ele está ligado a 2 carbonos, mas o carbono é tetravalente, significa que esse carbono aqui, ó, que é o carbono 5,
ele tem 2 hidrogênios. Ele corresponde a esse CH2 aqui, ok? Beleza? Vamos lá. Já esse carbono, deixem-me ver, esse carbono aqui, ó, dessa primeira extremidade, que eu numerei como sendo o carbono 1. Veja que ele só se liga a um outro carbono, que é o outro vértice, o carbono 2. Então, se ele só se liga a um carbono e ele é tetravalente, precisa fazer 4 ligações, significa que ele está ligado a 3 hidrogênios. Ele é o CH3 aqui, ó, que é esse carbono 1 que está colocado nessa estrutura aqui de cima, tá? Então, essas representações de baixo, A3 e A4, são as fórmulas estruturais em zigue-zague. A 4 é a mais sintética de todas, a mais resumida. Veja que ela não mostra nenhum carbono pelo símbolo do elemento químico, apenas como vértices de um zigue-zague. A fórmula 3, ela ainda mostra os carbonos terminais com o símbolo do elemento químico, mas a fórmula 4 é a mais comum, a mais sintética, quando se quer realmente representar o zigue-zague. Então, a cadeia carbônica pode ser representada dessas 4 formas. Fórmula estrutural plana, que é a que dá mais detalhes de todos os elementos químicos e ligações. Fórmula estrutural plana condensada, que agrupa os hidrogênios em torno dos carbonos e representa esses grupos como CH3, CH2 ou CH, ou simplesmente C, e a fórmula em zigue-zague, que trata cada átomo de carbono com os hidrogênios ligados a ele, os hidrogênios necessários para completar a sua valência, trata todos eles simplesmente como o vértice de um zigue-zague. Vejamos mais exemplos de representações dessas cadeias, certo? Olha só, essa cadeia que eu vou chamar aqui de número 1, por exemplo, certo? A representação à esquerda é uma fórmula estrutural plana condensada e a representação à direita é uma fórmula estrutural plana em zigue-zague. Vejam que na fórmula em zigue-zague eu estou representando pelo símbolo do elemento químico o oxigênio, o nitrogênio, o carbono de uma carbonila, de uma carboxila, que é uma função orgânica, e o oxigênio e os hidrogênios que estão ligados a esses átomos diferentes de carbono. E aqui a gente tem uma importante observação. Tudo o que for diferente de carbono e hidrogênio, o que for diferente de C e H, deve ser representado na fórmula em zigue-zague, com o símbolo do elemento químico. Até mesmo um hidrogênio que não está ligado a um carbono, ele vai ser representado com o símbolo na fórmula em zigue-zague. Mais alguns exemplos: vitamina A é uma fórmula que está em zigue-zague com representação dos carbonos terminais. E o ácido linoleico traz também uma representação em zigue-zague, representando por elementos químicos apenas os carbonos terminais. Classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Bom, os átomos de carbono podem ser classificados conforme o número de outros carbonos ao qual eles se ligam. Veja só. O carbono primário é aquele que se liga a apenas um outro átomo de carbono. No geral, os carbonos terminais de uma cadeia são chamados de carbonos primários. Todos esses carbonos destacados aqui nessa primeira tabela, nessa primeira célula, são carbonos primários. Os carbonos secundários são aqueles que se ligam a 2 outros átomos de carbono, como esse destacado na segunda coluna. Carbono terciário é aquele que se liga a 3 outros carbonos, como esse destacado na terceira coluna. E o carbono quaternário, observa só, ele não tem hidrogênio e ele se liga a outros 4 carbonos dentro da estrutura. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de cadeias. As cadeias podem ser classificadas quanto a alguns critérios. O primeiro critério é o fechamento da cadeia, e aqui é muito intuitivo. Uma cadeia pode ser aberta, quando o encadeamento não fecha, quando as 2 extremidades da cadeia não se tocam, ou pode ser uma cadeia fechada, quando ela forma um ciclo ou anel. E isso é muito claro de se ver na estrutura.
Quanto à disposição dos átomos, uma cadeia pode ser normal, quando o seu encadeamento segue uma sequência única de átomos de carbono, e aqui eu chamo a atenção que só existem átomos de carbono primário ou secundário em uma cadeia chamada normal, e existem as cadeias ramificadas, que são aquelas que apresentam os ramos, as ramificações. Nesse tipo de cadeia, nós temos átomos de carbonos também terciários e quaternários, além dos primários e secundários. Quanto aos tipos de ligações, nós temos cadeias saturadas, que são aquelas que só contêm ligações simples, ou cadeias insaturadas, que são aquelas que apresentam duplas ou triplas. Esse nome saturado ou insaturado faz referência à quantidade de carbonos de uma cadeia. Veja só, quando uma cadeia tem uma dupla, os carbonos que fazem a dupla ligação têm cada um hidrogênio a menos do que se eles tivessem em uma ligação simples. Então, significaria dizer que uma cadeia com dupla não tem o máximo de hidrogênios que ela poderia ter. Ela está insaturada. A cadeia saturada não pode ter mais hidrogênios do que ela já tem. Caso contrário, a cadeia seria quebrada. Então, por isso, uma cadeia que só apresenta ligações simples é chamada saturada e uma que apresenta ligações múltiplas, duplas ou triplas é insaturada. Quanto à natureza dos átomos, uma cadeia carbônica ela pode ser homogênea, quando a sua cadeia principal apresenta apenas átomos de carbono, quando o seu esqueleto é puramente carbônico. Nessa primeira coluna temos dois exemplos de cadeia homogênea. Embora aqui exista um átomo de oxigênio, veja, ele está fora da sequência principal de carbonos. Esse oxigênio, ele está posto aí como uma ramificação. Então, ambas essas cadeias da primeira coluna são homogêneas. A segunda coluna traz cadeias heterogêneas, que são essas que apresentam átomos diferentes de carbono na cadeia carbônica. Aqui um oxigênio, aqui um nitrogênio. E aí eles são como se fossem intrusos nesse esqueleto, intrusos nessa cadeia. Estão ocupando um lugar que deveria ser de um carbono. Então, a gente diz que é uma cadeia heterogênea e chamamos esses elementos químicos que estão aí no meio entre os carbonos de heteroátomos. Bom, para finalizar, para que a gente possa exercitar um pouquinho do que a gente aprendeu, vamos resolver agora algumas questões envolvendo esses conceitos? Vamos lá. Essa primeira questão foi abordada no Enem de 2013 e é uma questão muito famosa. Vamos ver o que ela diz. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse dos jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo desses nanoputians é o nanokid, representado na figura ao lado. A pergunta é a seguinte: em que parte do corpo do nanokid existe um átomo de carbono quaternário? Classificação dos átomos de carbono na cadeia. Carbono primário só se liga a um carbono, secundário se liga a 2, terciário se liga a 3, quaternário se liga a 4 carbonos. O nanoputian está representado por uma fórmula em zigue-zague, uma estrutura em zigue-zague. Então a gente vai ter que ter o olhinho bem afiado para entender aqui onde é que a gente tem carbono quaternário. Vamos só dar uma olhada. Esses carbonos aqui, que eu vou chamar de carbonos 1 e 2, são CH2. Veja que eles têm um carbono para um lado, um carbono para o outro. Então, eles vão ter obrigatoriamente mais 2 hidrogênios, certo? Da mesma forma, esses outros 2 carbonos aqui, que constituiriam, sei lá, os joelhos, e esses outros aqui, que constituiriam os calcanhares, seriam todos carbonos secundários, CH2, que tem 2 hidrogênios em sua estrutura. A questão, ela quer carbono quaternário, certo? Veja só, esse aqui, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos, é um carbono terciário. Esses carbonos que estão fazendo a ligação desse anel com o resto do corpo do nanokid, todos eles vão ter a mesma configuração. Eles vão estar ligados a outros 3 carbonos, eu estou colocando aqui um Tzinho, e são carbonos terciários. Os carbonos que constituiriam os cotovelos e os joelhos, vejam só, eles estão ligados a um carbono de um lado e um do outro, secundário, secundário,
secundário, secundário, secundário, secundário, secundário e secundário. Onde é que está faltando, hein? Vamos ver onde é que tem mais carbono secundário? Esse aqui, ó, bem aqui embaixo no corpinho do nanokid, esse carbono está ligado a um carbono de um lado e outro de outro, secundário. E assim como ele, de forma análoga, olha só, os que estão ocupando posições semelhantes, secundários, certo? Está faltando aqui os carbonos terminais. Esses carbonos terminais, todos só se ligam a um outro carbono, então seriam primários. Carbonos primários aqui no final das mãos do nanokid, assim como lá nos seus pés. Por último, só faltou os carbonos dos punhos dos nanokids, tá? Esse carbono aqui e esse aqui, como se fossem os punhos do nanokid. Eles estão ligados a essas, como se fossem 3 dedos dos nanokids, e mais uma ligação que se projeta para o braço, ou seja, estão ligados a 4 carbonos. Então, estes seriam os carbonos quaternários, os carbonos dos punhos dos nanokids. A resposta aqui que mais se adequa a essa proposição seria mãos, certo? Já que os punhos fariam parte das mãos, tá? Nem na cabeça, nem no tórax, faltou esse aqui. Olha só, esse aqui está ligado a só um carbono, né? Porque aqui do outro lado são oxigênios. Ele seria um carbono primário. A segunda questão foi abordada no Enem do ano de 2014 e ela diz o seguinte: o estudo dos compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... Aqui eu gostaria só de fazer uma observação antes de iniciarmos a resolução dessa questão. Um carbono quiral é um carbono que possui 4 ligantes diferentes, é um conceito da isomeria. Fora isso, as outras 3 informações são fundamentais para a resolução dessa questão. Então, veja só, a substância em questão tem que ter duplas ou triplas ligações, tem que ter um heteroátomo no meio da cadeia e tem que ter ramificação. Vamos analisar aqui. No item A, essa parte que tem CH, entre parênteses, e um 2 fora do parêntese, é como se fosse isso aqui. CH3, traço, CH, dupla CH, ok? Para que nós tenhamos 2 CHs, é necessário haver uma dupla CH, OH. Esse CO vai ser um C, dupla O, N, H, CH3. Então, vejam só, no item A a gente tem uma estrutura com insaturação, que é esse CH, dupla CH, mas a gente não tem uma ramificação. A gente não tem aí um carbono terciário ou quaternário. Veja que essa hidroxila, ela está se projetando para fora da cadeia principal, mas ela não é um carbono. Temos o heteroátomo aqui, que é o nitrogênio, temos a insaturação, mas não temos a ramificação. Já o item B, ele traz a seguinte estrutura, CH3, traço. Olha só, o CH entre parênteses, 2 vezes, é a mesma estrutura anterior, CH, dupla CH. E aí ele traz um CH e no lugar da hidroxila ele traz uma metila, um CH3, que a gente projeta para baixo. C dupla O, N, H, CH3. Olha só o item B. O item B, ele vai trazer exatamente o que a questão está perguntando. Ele traz dupla ligação, ele traz ramificação, e ele traz o heteroátomo, que é o nitrogênio entre os carbonos da cadeia, certo? Então, aqui a questão provavelmente é o item B. Vamos analisar as outras opções? A gente ainda não analisou a parte do carbono quiral, mas vamos ver aqui as outras opções. A, B, vamos colocar o item C bem aqui.
CH3, traço, CH, dupla CH, e aí a gente tem, opa, só um minuto, a gente tem o CH, um CH3, um C dupla O e o NH2. No item C, a gente não tem um heteroátomo, porque, veja, o NH2 está na ponta da cadeia. Ele não está entre os átomos de carbono. Então, a gente tem a insaturação, tem a ramificação, mas não tem o heteroátomo. Vamos ao item D. Item D. CH3, CH2, CH. Aí tem uma ramificação, que é o CH3, C dupla O, NH, CH3. No item D, a gente tem o heteroátomo, que é o nitrogênio, a gente tem a ramificação, mas não tem a insaturação na cadeia. Já o item E, deixa eu ver aqui o item E. O item E traz esse C6H5. Pela relação entre o número de carbonos e hidrogênio, a gente percebe que tem insaturação. Sim, tem insaturação. A gente tem o heteroátomo, que é o nitrogênio, mesmo que está presente antes, mas da mesma forma não tem insaturação. Olha só, esse C6H5, ele se enquadra no chamado anel aromático, que é um anel hexagonal com 3 ligações duplas alternadas. O CH2, o C dupla O, o NH e o CH3 no final. Ou seja, ele tem a insaturação, ele tem o heteroátomo, mas ele não tem a ramificação. Então, o único que atende aos 3 critérios é o item B, de insaturação, ramificação e presença de heteroátomo. Pois bem, pessoal, espero que tenha sido produtivo para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até mais.